É inacreditável o posicionamento da diretoria do Flamengo em relação à contratação de Léo Ortiz após os retornos dos dirigentes vindo dos Estados Unidos, né? Segundo as informações trazidas por jornalista que cobre o Red Bull Bragantino, é que a diretoria do Red Bull esperava com o retorno do Flamengo ao Brasil, né, para poder realmente aí definir a situação de Léo Ortiz. Mas não, isso não aconteceu. E o pior, o clube carioca está aí tentando diminuir os valores. Segundo o jornalista que cobre aí o Red Bull Bragantino. É inacreditável, né? A passo de tartarugas. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Lázaro, ex-Flamengo, que parece que está a caminho do Palmeiras, hein? O Palmeiras está tentando a contratação do ex-atacante rubro-negro, cria do Flamengo, o Lázaro, que está na Almeria da Espanha. Vitor Pereira entra na justiça contra o Corinthians. A gente vai trazer todos os detalhes para você, situação do Corinthians aí. Se falar em Marcos Braz, mais uma nota foi emitida pela torcida agora, a torcida jovem do Flamengo, pedindo a exclusão do vice-presidente de futebol Marcos Braz em relação à situação que aconteceu no Shopping da Barra da Tijuca. Eu vou trazer tudo para você, situação envolvendo também, né, o Thiago Maia. O Internacional já tem um plano B caso não consiga contratar o Thiago Maia, e nesse exato momento, né, segue aí indefinida a situação de Thiago Maia. Vamos falar sobre Cariocão, já tem árbitro definido. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Bom, já começo falando sobre o Cariocão, Flamengo e Vasco no próximo domingo, já tem árbitro definido. Após a reunião que aconteceu na FEG nesta sexta-feira, com representantes de Flamengo e Vasco, Cacau Cota foi o representante rubro-negro carioca, e foi definido que Wagner do Nascimento Magalhães será o árbitro do confronto. O VAR ficará no comando de Bruno Arleu de Araújo. Tá aí o árbitro principal da partida, Wagner do Nascimento Magalhães, e no VAR ficará no comando de Bruno Arleu de Araújo. Flamengo e Vasco no próximo domingão, direto do Maracanã, Cariocão 2024. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre a situação envolvendo a situação do Thiago Maia, né? O volante Thiago Maia, que segue indefinido. O Flamengo já deixou claro que não deseja, realmente aí receber um valor entre 4 e 5 milhões de euros. Só que esses valores, de fato, vem aí divergendo essa saída de Thiago Maia para o Internacional. E segundo o jornalista Vene Casagrande, o clube gaúcho inclusive já fez contatos iniciais com o plano B para a posição Matheus Josseto, que está livre no mercado. Thiago Maia sequer viajou com a equipe rubro-negra para os Estados Unidos por conta das negociações com o clube colorado. O volante ficou treinando no CT União do Urubu e chegou a atuar no duelo com a Portuguesa pelo Cariocão, sob o comando de Mário Jorge. Vale destacar que o volante de 26 anos tem contrato com o Flamengo até o final de 2026. E tá aí, segue indefinida nesse exato momento a situação de Thiago Maia com o Internacional. O Internacional chegou a ofertar cerca de 3 milhões de euros mais 800 mil em metas, em bônus por metas. O Flamengo pede aí algo em torno de 5 milhões de euros. E aí, nação? O que vocês acham? O Flamengo deveria ou não deveria negociar o Thiago Maia por essas cifras oferecidas pelo Internacional? Fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. É uma lerdeira tudo o que acontece no Flamengo, essa é a verdade, né? E eu acredito que isso vai sim desenrolar, tá? Vai acontecer, porque o Flamengo precisa fazer uma limpeza. Jogadores que não estão sendo aproveitados, o Flamengo precisa de fato fazer uma limpeza no elenco. Bom, por se falar em limpeza, a situação do Marcos Braz não é das melhores, tá? Depois do vídeo divulgado na última sexta-feira, envolvendo, né, aquela briga ainda do Marcos Braz lá no shopping da Barra da Tijuca, no último dia 19 de setembro de 2023, causou um novo alvoroço. Marcos Braz mentindo, usando o nome do Flamengo, essa é a verdade, tá?
A torcida não está gostando nada do que está acontecendo. E agora, mais uma vez, uma das torcidas organizadas do Flamengo, primeiro foi a Urubuzada, e agora a Jovem Flá. Jovem Flá, né, a torcida jovem do Flamengo, soltou um comunicado pedindo a remoção, a exclusão de Marcos Braz do cargo do clube de regatas do Flamengo e também para ser banido da Câmara dos Vereadores. Olha só, o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, precisa ser removido do cargo do clube e banido da Câmara dos Vereadores. Ele traiu a torcida do Flamengo e os seus eleitores ao agredir e caluniar covardemente um rubro-negro e de forma leviana tentou transformar a vítima em réu. Marcos Braz provou ser um mentiroso covarde indigno de ser dirigente do Flamengo e vereador. Fora Marcos Braz, tá aí, a torcida jovem aí soltando esse comunicado oficial. Na sexta-feira, nessa última sexta-feira, a torcida urubuzada já tinha soltado a nota oficial que condiz com o seguinte: com muita indignação e revolta recebemos as notícias divulgando os vídeos do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, agredindo um torcedor no shopping. Em um cargo de extrema importância e pressão, teria que estar acostumado com cobranças de torcedores. Acatar o maior patrimônio do clube deveria ser o fim da linha do vice-presidente no cargo. Outro ponto extremamente revoltante foi ter usado o aval de Landim, os meios do clube, para mentir sobre sua versão da história. Mais covardemente ainda, colocou sua filha no meio de uma narrativa falaciosa. O Braz deveria, no mínimo, ter a hombridade e pedir para sair. Olha só, hein? As torcidas estão aí revoltadíssimas com a situação do Marcos Braz. E não é para menos, né, gente? O cara que ocupa um cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo, o cara que é um vereador do estado do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio de Janeiro, fazer o que ele fez, cara, é inacreditável, é inaceitável, na verdade, é inaceitável. Vamos ver o que deve acontecer. Tá aí agora mais um comunicado, né? A torcida jovem do Flamengo fazendo esse comunicado pedindo fora Marcos Braz. E aí, nação, o que você acha sobre essa situação? Fique à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião. Mudando de assunto, vamos falar sobre Vitor Pereira. Rapaz, o Vitor Pereira entrou na justiça cobrando cerca de 7,5 milhões de reais do Corinthians. O treinador português cobra FGTS, férias e 13º do Corinthians. Segundo o processo, Vitor Pereira recebia cerca de 2 milhões por mês do clube e agora, com as dívidas, né, que o Corinthians está devendo, entrou mais um aí entrando na justiça contra o Corinthians. O Mateuzinho quer ir para lá, né? O Mateuzinho quer ir pro Corinthians, quer ficar sem receber, né, Mateuzinho? Essa é a verdade, né? Porque a situação tá complicada. Mais um aí, né, entrando na justiça, o ex-técnico também do Flamengo, ex-técnico do Corinthians, cobrando dívida do Corinthians. Se falando em Corinthians, São Paulo, vamos pular para Palmeiras, porque o Palmeiras está aí, né, prestes a contratar, cria da base do Flamengo, o atacante Lázaro, que hoje defende o Almeria da Espanha. Segundo o radialista da rádio Energia 97, rádio paulista, informou que o foco do ex-Flamengo reforçou após o clube paulista perder Dudu e Bruno Rodrigues por lesões. Além deles, Hendrick é constantemente convocado para defender a seleção olímpica. Kevin e Arthur foram vendidos. Vale lembrar que no ano passado o Red Bull Bragantino tentou a contratação de Lázaro, mas as negociações não evoluíram. Lázaro foi vendido pelo Flamengo ao Almeria em 2022 por 7 milhões de euros. Um total na época de 36,3 milhões de reais. Pelo Flamengo, Lázaro disputou 62 partidas, marcando 8 gols, concedendo 8 assistências
aos seus companheiros. E agora o Palmeiras está aí, né, muito próximo, segundo o radialista Adriano Pagani, da rádio Energia 97, trouxe a informação aí envolvendo o Lázaro, que pode inclusive reforçar o Palmeiras. O Red Bull tentou a contratação do Lázaro no ano passado, mas não obteve sucesso. Se falando sobre Red Bull, o Red Bull Bragantino esperava que o retorno da diretoria do Flamengo pudesse aí chegar a um ponto decisivo em relação à chegada de Léo Ortiz ao mais querido Brasil. O que isso significa é que o Red Bull está aguardando, de fato, né, o contato da diretoria, contato oficial. Esse negócio de estar de conversinha com o empresário, deixando o Paulo Pitombeira no meio dessa baderna aí, não adianta não, porque para mim já virou uma baderna. Já virou uma baderna por parte da diretoria do Flamengo. Ou quer ou não quer e ponto final. Agora ficar, leva a proposta, coloca a proposta na mão do empresário, o empresário leva pro Bragantino. O Bragantino nunca vai definir. Enquanto chegar Marcos Braz, sentar cara a cara com a diretoria, não vai definir. E ainda mais querendo diminuir o valor. Quer comprar ou não quer comprar? Define. Define logo. Ah, Henrique, não vai pagar os valores. Concordo que não vai pagar o valor que o Red Bull está pedindo, mas o Red Bull já diminuiu. Então vamos negociar. Olha só o que o jornalista Loredo trouxe lá em seu perfil oficial no Twitter. O seguinte: a diretoria do Red Bull esperava que, com o retorno do Flamengo ao Brasil, a situação para a negociação do zagueiro Léo Ortiz pudesse ser definida rapidamente. E isso ainda não aconteceu. E o pior, ouviu o clube carioca falar novamente em diminuição de valores. Mano, é um absurdo, cara. O Red Bull tá lá esperando o Flamengo para negociar. A diretoria do Flamengo não está só negociando com o Botafogo agora. Tomara que o Botafogo leve todo mundo, leve aí, né? Já levou o Pablo, leve o Mateuzinho também, leve o Thiago Maia, leve essas perebas todas. Já tô ficando chateado com esse negócio, essa novela de Red Bull Bragantino, Flamengo aí. E na verdade é por parte da diretoria do Flamengo. Toma uma definição, toma uma decisão e bota o ponto final. Quer comprar jogador? O jogador já abriu mão dos seus 25% dos seus direitos para poder defender as cores do Flamengo. E essa diretoria banana só sabe arrumar problema para dentro do clube. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Bom, segui focado com tudo, mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse, né, imbróglio envolvendo o Flamengo. Eu acho que é por parte do Flamengo. Não é nem o Red Bull Bragantino, mas é o Flamengo agora, que precisa tomar as rédeas da situação e acabar com esse negócio de Paulo Pitombeira. Deixa o Paulo Pitombeira na intermediação, né, por dentro de todas as negociações. Não, vocês têm que cair para dentro do negócio. E pronto, final. Bom, vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações, nosso Mengão queridão. Mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre a situação. Bom, mas de agora foi isso. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus e até a próxima. Saudações rubro-negras.